Olá, turmas! Hoje é quarta-feira, 24 de fevereiro de 2021. Eu sou a professora Beatriz Fernandes. Vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Sejam todos bem-vindos. Com Deus no comando, vamos que vamos. Bom, gente, na nossa aula de hoje, nós iremos apenas realizar a correção da atividade anterior, que foi proposta para vocês no livro, página 15. Certo? Então, vocês com certeza já estão com essa atividade aí toda no pontinho, respondida. Inclusive, alguns já estão me enviando, certo? E agora a gente vai seguir com a correção da mesma. Acompanhem aí no caderno de vocês, se realmente vocês fizeram tudo direitinho, se responderam dentro do contexto correto. Confiram aí, por favor, tá certo? Primeira questão, o que você imaginou sobre o título do conto se confirmou após a leitura? Ou seja, quando todo mundo viu esse título aqui, aquela água toda, o que vocês imaginaram com esse título, aquela água toda, se confirmou depois que vocês tiveram a oportunidade de acompanhar a leitura e de ler também esse texto, certo? Então, essa pergunta aí, ela é mais pessoal. Então, vocês irão realmente colocar o que vocês acharam, explicando direitinho, tá certo? Alguns eu até já vi aqui nas respostas que me enviaram. A segunda questão é: a notícia da viagem dada pela mãe do menino desperta nele que tipo de emoção? Com certeza, todo mundo colocou aí que a emoção que foi despertada pela notícia no menino foi felicidade, foi expectativa, foi ansiedade. Então, quem colocou mais ou menos assim está correto, viu? Na terceira questão, o menino demonstra autonomia no momento em que está no mar? Com certeza, isso ficou bem claro no texto, no conto, né? Porque ele entra sozinho no mar, ele pega sua prancha, ele enfrenta as ondas, né? E apesar de alguns percalços, ele como é a pancada das ondas que ele leva, os caldos que ele leva, como se diz no texto, ele não se intimida, ele não fica com medo, ele continua vivendo o seu melhor momento, tá certo? Na quarta questão, a idade do menino não é mencionada no conto. Letra A. Que ações dos pais criam a imagem do menino como uma criança? É porque lá no texto fica bem claro que o pai o carrega no colo quando ele dorme no sofá e a mãe, lá no momento lá do mar, da praia, ela passa protetor solar nele. Então, isso dá a entender que, de certa forma, ele ainda é dependente dos pais, tá certo? Então, quem não respondeu essa A da quarta vai colocar. Demonstrada através do momento em que o pai o carrega no colo e também quando a mãe passa protetor no rosto dele, ok? Na B da quarta, a passagem abaixo contradiz essa imagem do menino quando diz: aquela água toda pedia uma entrega maior e ele queria se dar inteiramente como um homem. Então, vocês vão explicar, né, se essa passagem ela está contradizendo a imagem que nós lemos do menino. Não, né, gente? Não está contradizendo. Quando o narrador diz que o menino queria se entregar ao mar como um homem, adentra o universo íntimo do menino, temos uma contradição própria ao universo íntimo das pessoas, não é? Ele é o menino e ele é homem ao mesmo tempo. É homem ao ser tomado pelo mundo dos sonhos, né? Mas continua menino na fragilidade física, no seu corpo, na idade, na questão da estrutura física, tá bom? Então, foi isso que ele quis mostrar. Vamos para a quinta questão, que vai tratar sobre o tempo psicológico. Releia este trecho. A viagem longa, o menino nem a sentiu. O tempo em ondas, ele só percebia que o tempo era o que era quando já passara, misturando-se a outras águas. O tempo que vinha em ondas, gente, era o tempo cronológico ou o tempo interior do menino? Então, aí todo mundo percebe, não é? Quando a gente lê esse trecho, que esse tempo que ele se refere é o tempo interior, né? Na quinta questão.
O tempo que vinha em ondas significa o tempo interior, pois mesmo a viagem sendo longa, o menino ele não percebeu, ele não sentiu. Por quê? Porque ele estava tão ansioso por aquele momento. Então, quando ele fala dessa questão aí, é a questão do tempo interior, do tempo psicológico, tá bom? Na sexta questão, releia este outro trecho. Ao despertar, saltou às horas menores, o lanche no posto de gasolina, as curvas na descida da serra, a garagem escura do edifício, o apartamento com móveis velhos e embolorados, e de súbito se viu de sunga segurando a prancha, a mãe a passar protetor em seu rosto. Sossega, vê se fica parado. Letrada, a sexta, copie em seu caderno a alternativa correta. O adjetivo menores indica, quando ele fala aí, né, que essa questão das horas menores. Está indicando, 1, que o relógio marcava as horas de modo errado. 2, que ao despertar o menino passou a intimamente ressignificar as horas. Ou 3, o menino percebeu que as horas que vivia tinham importância menor que sua vida. Então, assim, pelo que se percebe, quando ele fala desses menores, aí ó, saltou às horas menores, ele está se relatando justamente que ao despertar, o menino passou a intimamente ressignificar as horas. Então, é a alternativa 2, tá bom? Na A da 6, vocês marcam a alternativa 2. Na B, gente, implicitamente, quais eram as horas consideradas maiores? Então, assim, implicitamente, subentende-se que a hora em que o menino, essas horas maiores, na verdade, é a hora em que o menino está pronto para a praia, certo? Na hora que a mãe está aplicando o protetor, que ele está ali no ponto, preparado para entrar no mar, na praia, certo? Então, essa seria as horas maiores. E a última, a letra C da 6, na expressão de súbito se viu, qual percepção do menino se evidencia em relação ao tempo? A percepção dele em relação ao tempo está ligada a quê, na verdade? Então, nessa C aí, vocês vão responder o seguinte, que primeiro o menino estava alheio, desligado do tempo que passava, mesmo ele estando acordado. Depois, não é? Ele estava atento, consciente, vivendo tudo que acontecia no momento, né? Então, está ligado ao estado de espírito do indivíduo, ao seu interesse por tudo que está acontecendo. Então, nesse momento aí, né, nessa questão, na letra C da 6, vocês vão responder justamente isso. Essa aula de hoje é só essa correção, tá? Não vai ter atividade proposta hoje, tá? E amanhã, quinta-feira, nos encontraremos novamente para a nossa aula de redação, tá bom? Um beijo no coração, tenham todos um bom dia, tchau, tchau.